Terceira aula. Dilatação térmica. Pare e pense. Pessoa tentando abrir pote de mel. Uma prática comum para abrir tampas de potes emperradas é aquecer todo o conjunto, colocando-o em água quente. Por que esse método funciona? Dilatação dos sólidos. Você já observou que as estradas ou pontes possuem uma folga entre os blocos de concreto? Que os trilhos de trem não são contínuos? Ou ainda, que os fios da rede elétrica nunca são colocados de forma esticada? Nas situações retratadas nas imagens acima, os objetos envolvidos podem sofrer variações de temperatura. De modo geral, os corpos, ao serem aquecidos, têm suas dimensões aumentadas. A esse fenômeno damos o nome de dilatação térmica. Em um dia quente, por exemplo, algumas portas podem oferecer mais dificuldade para ser abertas, pois a madeira se expande. Na prática, há muitas situações nas quais os efeitos da dilatação térmica precisam ser compensados. Por exemplo, um pedreiro, ao assentar uma cerâmica no piso, deixa sempre um espaço entre as peças, que é chamado juntas de dilatação térmica. Novamente, para compreendermos o aumento nas dimensões de um corpo quando aquecido, precisamos analisá-lo microscopicamente. Já sabemos que o aumento da temperatura é associado ao aumento da agitação das partículas que formam o corpo. Esse aumento da velocidade das partículas faz com que elas se desloquem ainda mais em torno de suas posições médias, levando-as a se afastarem mais uma das outras e aumentando o espaço entre elas. Se o espaço entre as partículas do corpo aumenta, o volume final também aumenta. O caso inverso, chamado de contração térmica, acontece quando se diminui a temperatura de um corpo. Analogamente, isso causa a diminuição da agitação das partículas e a consequente diminuição do volume do corpo. Representação da dilatação sofrida por um material ao ser aquecido. No exemplo, em virtude do aquecimento, as partículas passam a vibrar mais. No estado sólido, os átomos ou as moléculas de um corpo estão dispostos regularmente e apresentam intensas forças de coesão entre eles. O movimento entre eles é pequeno, ocorrendo apenas vibração em torno das respectivas posições de equilíbrio. Assim, um corpo sólido, ao ser aquecido, aumenta a amplitude de vibrações das suas partículas e, consequentemente,
a distância média entre elas. Dilatação linear. Observe a barra metálica representada com temperatura inicial Ti. Ao ser aquecida, esta barra sofre variação em todas as suas dimensões. Inicialmente, vamos analisar apenas uma de suas dimensões, seu comprimento. Se considerarmos que um corpo sólido, a temperatura inicial de Ti, tem comprimento inicial Li, então, após um aquecimento ΔT, ele apresentará um comprimento final L, barra com temperatura final T. Dessa forma, houve uma variação de temperatura, ΔT igual a T menos Ti. E o comprimento da barra sofreu uma dilatação térmica, ΔL igual a L menos Li. Podemos observar, de modo empírico, que a variação do comprimento ΔL é diretamente proporcional ao comprimento inicial Li. E a variação de temperatura ΔT, de tal forma que podemos traduzi-la na equação ΔL igual a alfa Li ΔL. O coeficiente de proporcionalidade alfa é característico de cada material e é chamado de coeficiente de dilatação térmica linear. Fazendo uma análise dimensional da equação, isolando alfa, temos alfa é igual a ΔL sobre Li ΔT. Ou seja, alfa é igual a ΔL sobre Li vezes 1 sobre ΔT. Notamos que a unidade do coeficiente de dilatação linear é o inverso da unidade de variação de temperatura, 1 sobre grau Celsius, que é igual a grau Celsius menos 1, chamada grau recíproco. Outra maneira de escrever a equação da dilatação é substituir o termo ΔL por L menos Li. L menos Li é igual a alfa Li ΔT. L é igual a Li mais alfa Li ΔT. Colocando Li em evidência, a equação torna-se L é igual a Li, abre parênteses, 1 mais alfa ΔT, fecha parênteses. Esta equação dá o comprimento final L da barra em função de Li, alfa e ΔT. Na tabela ao lado, é mostrado valores de coeficiente de dilatação linear de alguns materiais. Percebe-se que entre esses materiais, aquele que se dilata menos é o vidro Pirex. Alfa é igual a 0,3. Exercícios resolvidos. Exercício 1. Uma régua metálica teve sua variação de comprimento de 1,16 milímetro ao passar de 20 graus Celsius para 98 graus Celsius. Calcule o comprimento inicial dessa régua, dado o coeficiente de dilatação linear
do metal é igual a 24 vezes 10 a menos 6 grau Celsius menos 1. Dados: TI igual a 20 graus Celsius, T igual a 98 graus Celsius, ΔL igual a 1,16 milímetros, que é igual a 0,116 centímetros. O alfa do metal é igual a 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. E vamos aplicar a fórmula para dilatação linear. ΔL é igual a alfa LI ΔT. ΔL é 0,116, que é igual a... O alfa é igual a 24 vezes 10 a menos 6. LI nós queremos calcular. E o ΔT é 98 menos 20. Fazendo essa conta, encontramos que o comprimento inicial dessa barra é igual a 62 centímetros. Exercício número 2. Uma ponte composta de aço de 800 metros de comprimento está sobre uma avenida cuja temperatura passa de 24 graus Celsius no inverno para 40 graus Celsius no verão. Calcule a variação do comprimento dessa ponte para esses limites de temperatura e a razão entre a variação de comprimento e o comprimento inicial. ΔL sobre LI. Dado o alfa do aço é igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Resolução. Dados: LI igual a 800 metros, a temperatura inicial é 24 graus Celsius, a temperatura final é de 40 graus Celsius, o alfa do metal é igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. E vamos aplicar a fórmula ΔL igual a alfa LI ΔT. ΔL igual a 11 vezes 10 a menos 6 vezes 800 vezes, abre parênteses, 40 menos 24, fecha parênteses. Fazendo essa continha, encontramos que o ΔL é igual a 0,14 metro. E a variação de comprimento e o comprimento inicial, ΔL sobre LI, é igual a 0,14 sobre 800, que é aproximadamente igual a 0,00017, que é aproximadamente igual a 0,017%.